Vamos analisar hoje as espadas de Os Anéis de Poder. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Tá, e para quem não me conhece, né, se esse vídeo atrair algum público novo aqui para o canal, né, eu sou um colecionador de espadas antigas, tá? Espadas militares de verdade, tá? Já tem alguns anos que eu tô nessa, então eu estudo essas peças, já comprei e vendi muito. Eu também já estudei muito as espadas medievais, tá? Através dos livros do Oakeshott, tá? Tenho acesso a algumas réplicas modernas boas. De vez em quando estudo alguma coisa de rima por conta própria, já que aqui no meu estado não tem nenhum tipo de acesso a grupo, mas já, né, no passado, né, já treinei muitos anos de artes marciais, né, de Kung Fu, com a espada do Kung Fu, né, com facão, essa coisa toda. Então sempre tive muito acesso, curiosidade, gosto, esse tipo de coisa, e estudo isso há muito tempo. E o que a gente vai fazer aqui hoje é então olhar, né, as espadas que estão sendo usadas nesse show e ver o quanto que elas são realistas, quais modelos reais de espadas medievais elas podem ser comparadas ou podem ter sido inspiradas. Tá, então aqui basicamente a gente vai falar só das espadas, né? Aqui eu tô com a espada do Gandalf, né? Que é obviamente uma espada decorativa, não é uma espada de verdade, mas tem muitas espadas aqui de verdade ao meu redor, né? E eu tô com essa aqui porque é muito simbólica, então, em relação a Senhor dos Anéis, que é uma coisa que eu gosto bastante. Tem vídeo aqui no canal sobre analisando as espadas de Senhor dos Anéis, foi um dos primeiros vídeos do canal. E agora a gente vai dar continuidade, então, falando das espadas da série, tá? Então aqui eu nem vou entrar na questão muito da série em si, porque esse arrependimento matasse, né? Mas nem vale a pena assistir, tá? Se você não assistiu e se você é fã de Senhor dos Anéis, a série é horrível, é tudo ruim, o texto é ruim, as atuações, né? Os atores, os cenários, os efeitos, a escrita, aquilo não é Tolkien, tá? As lutas são péssimas, as coreografias de batalha, tudo é muito, muito ruim, assim, tá? Mas o design de armas, de espadas é bem legal. Então vamos começar a olhar as primeiras aqui. Então eu estou olhando aqui a primeira imagem, que é a espada de Galadriel, né? E obviamente ele tem um quê, né, de fantasia aí nessa guarda, né? Porque é claro, eles vão colocar alguns elementos para deixar diferenciado, não ser uma coisa muito básica, muito preso na realidade. Mas na real é que essa é uma guarda que, se essas espadas fossem feitas, né, dessa forma, da forma correta, né, forjada, uma lâmina com Steel Taper, essa é uma espada bem realista, né, uma espada que poderia ser bem usual. E a lâmina dela, ela até me lembra bastante lâminas reais da Idade Média, tá? Então, para mim, por exemplo, essa aí se aproxima bastante de um tipo 19, por exemplo, ali da tabela do Oakeshott, né? Da tipologia do Oakeshott. Então, assim, o cabo ele parece muito redondo, né? Não parece ser confortável para você alinhar o fio e tal, por essa foto, né? Mas em termos de lâmina, a lâmina é completamente realística e funcional, tá? É um design muito bom, é uma espada bonita, cara. Tá, agora vamos analisar então as espadas que foram usadas pelos Númenóreanos, né? Aí no caso tá com a imagem do Halbrand, né? Ninguém nem imaginava que era o Sauron, surpresa. Se você não assistiu e é spoiler, desculpa, mas também nem vale a pena, sabe? Cara, ainda mais nessa primeira temporada, atuação lixo, nossa, surpresa de merda, um romance que esquece, deixa, esquece tudo que eu falei. Mas vai lá. Vamos analisar então as espadas aí dos Númenóreanos, tá? E ela tem esse cabo, né, com cabeça de cavalo e tudo. E a gente vê que claramente é uma lâmina reta de um gume só, né? E muita gente pode se perguntar que isso é um tipo de, sei lá, de lâmina puramente de fantasia ou qualquer coisa do tipo, né? Mas a gente tem muito respaldo para isso na Idade Média, né? Essa é uma típica lâmina de faucho medieval.
Bem, e se a gente fosse envolver então a tipologia do Elmsley, que é o cara que fez a tipologia para as Falchions e Messers medievais, essa poderia ser então uma tipo, por exemplo, 5A, né, que é um modelo bem simples de lâmina de um gume, né, a ponta não aumenta nem nada, não tem a ponta clipada, tá um modelo bem básico e simples. Esse tipo de cabo, né, com uma cabeça de cavalo também ok, eu acho que não tem nada de ele dá esse ar de fantasia, mas na história a gente tem base, né, para esse tipo de coisa, né, não muito na Idade Média, mas a gente tem para, né, para tempos depois, principalmente, né, mais uma outra que também é relativa ao povo de Númenor, né, que é basicamente a mesma espada e só muda o cabo, tá? Então esse aí tem uma cabeça de peixe, dragão, ou dragão do mar, ou sei lá, qualquer coisa do tipo assim. E também a gente tem muitas, né, espadas com cabeça de dragão do século XIX, XVIII, etc, né? E uma lâmina, né, de um gume simples também medieval, acho que ela tem tudo a ver também com essa coisa do que eles estão fazendo. E uma coisa que é legal aqui das lâminas que eu vi até agora, porque realmente todas remetem um pouco a alguma coisa de serem lâminas medievais. Porque, por exemplo, o que acontece no Game of Thrones eu achava muito estranho, né? Você tem ali a maioria espadas medievais com lâminas medievais, e aí você tinha lá a área com uma small sword, né, com um espadinho com lâmina triangular, né, o que, obviamente, no nosso mundo real é uma espada que estava, sei lá, 500, 600 anos à frente, né, que tem um gap de tecnologia, de desenvolvimento que leva até isso. Então parece que as coisas não casam juntas, né? Enquanto que aqui, pelo menos nesse ponto, né, nessa série, uma das poucas coisas boas, as lâminas são geralmente bem medievais, é o que realmente parece. Bem, e a próxima é a lâmina então do Arondir, né, que é uma espada também de um gume só, mas muito mais curta, sem um cabo, ou sem guarda, né, muito mais simples e portátil, vamos por assim, o que faz sentido ali onde o personagem se localiza e tal. Essa lâmina ela parece ter algumas influências, né? Tanto semelhante com as que a gente viu anteriormente, no sentido de ser uma lâmina de um gume só, muito simples o design, quanto também ela parece ser inspirada, por exemplo, num Shashka russo, né? Um sabre, onde você tem ali um sabre, né? Então a espada levemente curvada de um gume só, onde eles não tinham guarda, não tinham nada, então um modelo semelhante, mas também me lembra, ela parece ser um pouco curvada para frente, me lembra um pouco as lâminas de Yatagan, né? E até algumas que viraram baionetas, como essa aqui, né? Que é uma lâmina, né, de uma baioneta do rifle Chassepot, né? Que é uma lâmina estilo Yatagan, então ela é um pouco curvada aqui para frente, né? Curta, tem mais ou menos o mesmo tamanho, né, da dele. Então agora vamos ver a lâmina do Adar, né, um personagem inventado para a série também, Adar com pau. Mas bem, então assim, a lâmina dele, a espada dele é realmente a mais fantasia, né? Você vê que é para ser uma espada igual, mais ou menos igual a da Galadriel, né? Então uma espada élfica, só que toda corrompida, toda detonada, porque talvez ela foi detonada pelo poder do mal, né, de virar um elfo das trevas e esse tipo de coisa. Então ela basicamente tem o mesmo design, só que ela é mais, sei lá, tem mais a lâmina é mais detonada, você tem algumas pontas sendo puxadas ali na guarda, né, internamente e tal. O que em termos de design de espada não é muito legal, não é lá muito realista, tá? Mas é basicamente uma corrupção da espada anterior, tá? Então se a gente imaginar que essa espada no seu formato puro, normal, seria a mesma espada da Galadriel, né? Então basicamente é também uma espada perfeitamente utilizável, assim, bem realista. Então agora uma das finais, né? E uma das espadas assim que é bem legal mesmo, é a espada do Elendil, né, que provavelmente vai ser a espada ali que, né, que futuramente
vai cortar o anel fora da mão de Sauron, vai passar ali para as mãos do Aragorn e tudo mais, né? Então a gente tem uma releitura, né, dessa espada que já apareceu anteriormente. E, cara, o design dela, em termos de design em si, tá muito bonito, cara. A lâmina com dourado, enfeitado. Cara, era uma coisa que acontecia realmente mais no século XIX, tá uma coisa muito moderna, né? Não é muito uma ideia de espada medieval, né? Mas é uma espada altamente decorada, assim. Não que não tenha espadas muito bem decoradas, tá? Na Idade Média tem, mas não eram comuns, tá? E tudo bem, essa aqui também não era para ser, eu acho talvez, não era para ser tanto uma espada comum. Agora, o que intriga, né, o que chama a atenção é esse pomo vazado, né, com um buraquinho no meio, né? Então, assim, isso existe, já existiu na vida real. A gente tem um precedente de uma espada, eu não lembro se, eu acho que é no Reino Unido, em algum lugar que eles acharam, tá? Só que é uma espada com um pomo de anel. E aí, a espiga da lâmina, né, que sai do cabo ali, ela passa por esse anel, ela aparece e aí é tudo rebitado no final. Esse aqui você não vê a espiga da lâmina, ou seja, ela tem que terminar antes, né? E aí é que é o complicado, porque onde que estaria rebitado essa lâmina aí? Tá? Então dá a entender que seria um tipo de pomo rosqueado, né? Que é uma coisa que, apesar de ter uma brincadeira com isso, em um manual de rima muito antigo, não sei o quê, não é uma coisa, sei lá, que acontecia na Idade Média, tá? Pomos rosqueados, absolutamente não é normal, você ainda não tinha parafusos, né, e com força suficiente ainda para aguentar o tranco, né, que uma espada requer, né, porque ele vai absorver choque ali, então você vai desrosqueando aos poucos. É uma questão problemática para uma espada, tá? Em termos de design, tá muito bonito. Em termos de funcionalidade, né? Se fosse a gente pensar numa época muito antiga, de tecnologia limitada, só que seria altamente problemático. Em termos de lâmina, é uma lâmina até bem realista, bem funcional, simples, né? Guarda simples, bonita. Se a gente fosse colocar essa lâmina dentro da tipologia do Oakshott, ela não iria encaixar perfeitamente, mas eu acho que ela pode se encaixar ali mais ou menos em algum tipo 18, tá? Por exemplo, 18C, tá? Alguma coisa do tipo, assim, com algumas adaptações. E agora, por último, a espada do Carl Farazon, ou Al Farazon, né? E que, cara, pra mim foi a espada que eu mais gostei até agora, tá? Eu achei a mais bonita, a mais elegante, a mais realista e que realmente tem uma cara assim de realeza, né, de elegância e tudo mais. E eu gosto muito desse perfil dela, né, de começar mais larga e chegar numa ponta realmente muito fina, né? Essa sim realmente parece ser encaixar mais então na questão ali de ser um tipo 18, né? Por exemplo, essa representa mais o tipo 18 do Oakshott, tipo 18C, do que a anterior, né? Igual eu falei, a anterior a gente precisaria dar uma ajustada, vamos por assim. Mas essa aqui já se encaixa muito melhor dentro da tipologia existente do Oakshott. Tá? O cabo dela é muito legal, o pomo dela também é muito realista. Tudo nela lembra alguma coisa ali do século XV em diante. E isso colocando ela no tipo 18, apesar que assim, tipo 18 é seção de geometria de diamante, né? Essa aqui ela tem um sulco no meio, mas é claro, é uma lâmina de fantasia, né? Um design feito depois. Então, obviamente com ressalvas tanto para essa quanto para a anterior, mas eu acho que se encaixaria de alguma forma no tipo 18C aí, tá? E é legal porque mostra um certo padrão, né, dentro dessas lâminas para essa região, né, no caso aqui região de Númenor. Essa realmente é uma espada que eu gostei muito, assim, é uma espada muito, muito bonita, cara. O design dela tá sensacional, né, eu não alteraria nada. Mas e aí, galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Quero saber o que vocês pensam aí. Podem comentar a respeito da série também, apesar de não ser o caso. Se é que vai ter alguém aqui que acompanha, que gosta, não sei. Tudo bem também, cada um tem seu gosto, não tem problema absolutamente nenhum.
Eu realmente sou mais purista com as coisas do Tolkien, gosto bastante, mas não vou entrar aqui no caso também, porque o vídeo aqui, o canal não é sobre isso, né? Aqui a gente fala exclusivamente sobre espadas, né? Falamos de todos os tipos de espadas, de todas as épocas. Se a gente ainda não falou, eu vou falar. Fala aqui muito de espadas brasileiras também, para você que tem curiosidade de saber, né, quais foram as espadas usadas aqui que pertencem à nossa história, né, o que marcam a nossa história. Falo muito também de espadas medievais, tá? Espadas vikings, até sobre katana, espadas chinesas, tem vários aqui no canal. Então assistam aí, tá? Dê uma vasculhada aí no canal. Tá, e se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se te acrescentou alguma coisa, ou se só foi entretenimento, deixa aí o seu like, tá? Comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, sininho, essa coisa toda, beleza? E a gente se vê então no próximo vídeo e falou!